Beleza, vamos começar aqui mais um Patercast. Eu sou Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapalá. Tudo bom, gente? Bom, a ideia nossa hoje é conversar sobre relacionamento. E quando a gente estava pensando a respeito de relacionamento, a gente começou a estudar sobre relacionamento e a gente descobriu que o assunto relacionamento ele é muito abrangente, mas também pode ser muito específico. Então a gente resolveu criar uma pequena série sobre relacionamento. Então, primeiro a gente vai falar sobre relacionamento de uma forma geral, benefícios, malefícios da sua ausência. Depois a gente vai falar sobre relacionamento em família, qual a importância do relacionamento de família. Depois a gente vai falar sobre relacionamento entre amigos e, por fim, namoro. Lembrando que Muito bom. a gente está aqui na linha de pai para filho. Então, é interessante ver que quando a gente está conversando sobre... quando a gente está nessa linha de pai para filho, o foco vai ser sempre um discurso em que a gente está conversando com homens ou mulheres não casados, solteiros, que podem se aproveitar dessa conversa de forma maior. Faz sentido isso? Não? Faz sentido. Eu acho que o foco é esse, mas também a gente consegue extrair, né? O pai que tá ouvindo, ele consegue extrair para ter a visão do filho, né? Ótimo, é isso aí. É isso aí. É só que a gente descobriu, fazendo podcast, que não ter um rumo é a pior coisa que pode acontecer. Verdade. Então, parecido com aquela citação do Cheshire Cat do Alice no País das Maravilhas. Tem uma parte que a Alice está... Sabe esse livro? Do Lewis Carroll? Não sei. Bom, como a gente tinha mencionado, não ter um rumo é a pior coisa que pode acontecer, porque você vai acabar em qualquer lugar. Então a gente sempre desenha um rumo para a nossa conversa para a gente conseguir estudar antes e saber para onde a gente quer chegar. Então aqui a gente está conversando de pai para filho sobre relacionamento de uma forma geral. Felipe, por que se relacionar? Fala para mim quais são os malefícios de você não se relacionar. A gente separou aqui um estudo que fala do impacto da solidão. O que a solidão causa, né? Então, na questão da saúde mental, a gente tem a depressão, a ansiedade, o estresse, a baixa autoestima. Com relação à parte de saúde cardiovascular, a gente também tem uma propensão à pressão alta, doenças cardíacas, AVC. Então, até a parte do sistema imunológico, a gente já tem isso como um impacto, né? Que a gente fica mais suscetível a doenças infecciosas. Além disso, a gente tem sono prejudicado, aumento de vícios, porque eu acho que de alguma forma tem uma compensação, né? Tá? De você... Faz sentido. E até a demência. Caraca, muito forte isso aqui. Ou seja, a ausência de relacionamento pode ter impacto mental, cardiovascular, imunológico, no sono, aumentar vício e chance de demência. Cara, eu acho muito interessante porque o ser humano é um ser relacional. Uhum. Até quando a gente fala a respeito de discipulado, a gente fala sobre crescimento em 4 áreas. A gente sempre fala sobre o ser humano ser corpo, alma e espírito. Você pode até mexer um pouco em qual a sua crença, né? E falar que é corpo e alma, tal. Nós, como cristãos, falamos corpo, alma e espírito. Só que as pessoas se esquecem que o ser humano é relacionamento. Aí tem aquela passagem que Jesus fala na Bíblia, eu gosto muito, que fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Uhum. Essa graça diante dos homens é relacionamento. Então, quando a gente... isso agora é uma parte de pai, né? Quando a gente fala a respeito de crescimento, eu me preocupo também no crescimento dos meus filhos de forma relacional. Que eles saibam se relacionar. Você prepara as crianças, você prepara para que eles sejam adultos que sabem se relacionar. Então, falando aqui de pai para filho, a realidade é a seguinte: não vai dar para você ficar sem se relacionar. Você precisa se relacionar. Eu conheço pessoas que elas não fazem questão de se relacionar. Tudo bem, tem gente que é mais relacionável, né?
Tem gente que é mais saidinha e gosta verdade. mais de amizade, e tem gente que é mais retraído, Fechado, né? mais fechado, mas tudo bem. Mas o que a gente precisa entender é que tanto um quanto o outro não vai fugir de se relacionar. Uhum. Faz parte do ser humano buscar relacionamento, travar relacionamento e se alimentar de relacionamento. A gente vai falar aqui, a gente falou sobre os malefícios, mas a gente vai falar também sobre os benefícios de você se relacionar de uma forma geral. É engraçado, né? A gente leva por esse lugar. Comecei a pensar aqui no âmbito corporativo. Quantas pessoas não passam com um currículo excelente, só que a pessoa não tem uma capacidade, uma habilidade de se relacionar com as pessoas, e isso faz com que a pessoa sei lá, não prospere, não crie um... E tem uma certa injustiça aí, porque pessoas que sabem se relacionar, elas tendem a ir mais longe do que as que não sabem, um independente do intelecto. da qualidade, da competência. Sim. Eu me lembro que eu trabalhei num banco e tinha um cara que ele era comercial. E aí, ele é um cara super divertido, super legal e tal. Mas aí tinha um diretor de uma outra área que ele era super técnico. E esse diretor super técnico, super inteligente e tal, ele reclamava desse outro cara. Ah, meu, porque ele não trabalha, ele só sai por aí, só conversa com o cliente. Daí eu falei, cara, você está disposto a ir jantar com o cliente à meia-noite? Você está disposto a tomar uma cerveja com o cliente às 2 da manhã? Você Uhum. está disposto a ir viajar para ir encontrar com o cliente, perder tempo com sua família e tal? Do cara, não, meu. Mas isso não é trabalho para ele, é trabalho sim. Aliás, se ele não fizer esse trabalho, você não tem o seu. Se o cara não trouxer o cliente, se ele não tiver relacionamento, você não vai ter o seu. Nossa, Então, relacionamento é crucial, né? Não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional, né? muito. Eu sempre vi isso, que acho que depois de um certo tempo você entende o valor do relacionamento. Acho que a gente podia fazer uma número 5 ali, relacionamento no ambiente corporativo. Relacionamento no trabalho, boa de pai para filho, é importante, né? Importante, cara. Nossa, Importante pra caramba. a gente começa a ver o dia a dia corporativo, é crucial. Eu acho que é a habilidade mais... A gente estuda, faz faculdade e tudo, mas eu acho que no corporativo o relacionamento é o que... Eu acho que é o número 1 para você conseguir se desenvolver no trabalho. Cara, eu não sei se é o número um, mas não dá para viver sem isso. É. Uma vez uma chefe minha, ela ia sair de férias, daí eu perguntei para ela, falei, olha, o que você tem aí para mim durante as suas férias, né? Assim, algum objetivo que você queira que eu atinja? Ela falou, o seu objetivo é fazer amizade com tal pessoa. Eu falei, Quase como assim? específico. Mas como assim? Ela falou, olha, você performa bem no seu trabalho, tal, mas eu preciso que você se conecte a essa pessoa, que você, de alguma forma, exerça liderança sobre ela, só que é difícil, ela está resistindo, eu estou vendo, então esse é um objetivo para você. Ela colocou de uma forma muito objetiva, muito clara. Nunca tinha acontecido comigo. Nossa. Então eu pensei, uau, não basta eu performar bem, não basta eu entregar o meu trabalho, e acho que cada vez mais. Uhum. As pessoas acham que aquelas carreiras em Y, sabe? Assim, tipo, eu sou super competente, eu não preciso me relacionar com ninguém. Cada vez menos isso é verdadeiro, porque quanto mais você tem ferramentas tecnológicas, como ChatGPT ou qualquer tipo de inteligência artificial, mais vai ser relevante a forma como o ser humano se relaciona. Muito. A informação é fácil de obter. Eu sou da época que você precisava ir para a biblioteca, cara. Era muito trash. Então eu precisava fazer uma pesquisa, eu sou advogado. Precisava fazer alguma pesquisa, tinha que ir na biblioteca da IOB, tirar foto. Cara, era muito difícil. Hoje, qualquer informação está na ponta do dedo. Uhum. Então eu comecei a perceber que dentro da minha profissão, ser confiável, entender o meu cliente, conversar com ele, ser compreensível, falar a verdade, mostrar quando eu erro, é às vezes mais importante do que a própria parte técnica. Porque Ó. a parte técnica, qualquer um consegue hoje na ponta do dedo, é muito fácil conseguir. As É. informações são fáceis. Uhum. Agora,
toda a parte de relacionamento, de integridade, de caráter, são super difíceis. Então, assim, você que está ouvindo, que está trabalhando, você é solteiro, não subestime o seu caráter. Talvez o que você tem de caráter, o que você consegue apresentar de caráter para as pessoas, a forma como você age, o fato de você falar a verdade, talvez seja a coisa mais importante que você tem para oferecer hoje em dia. Muito bom. Faz sentido isso, não? Total. Eu lembro de um raciocínio, né? Eu estava há 17 anos no corporativo, apesar de ser novo, estava 17 anos. 17 anos? Você tem quanto? 54? Quase. E eu lembro dessa máxima que, assim, você falou, né? Eu falei, eu acho que é o primeiro o relacionamento, mas a verdade é que o currículo, a parte intelectual é muito importante, a técnica é muito importante, mas ela te abre a porta. Eu creio que a abertura corporativa vem por isso, né? A pessoa vai olhar o teu currículo e vai te contratar, mas o que vai te manter é a capacidade relacional, né? Capacidade de você se relacionar com as pessoas, de você desenvolver, isso é o que vai continuar te desenvolvendo dentro de uma empresa. Cara, eu tive uma vez, eu trabalhei numa empresa, numa Asset, e eu fui entrevistado pelo dono da Asset. Aí, entrevistas tal, daí, a última fase de entrevista, ele me levou para almoçar. Beleza. Deu tudo certo, eu acabei entrando, e aí eu perguntei, né, qual que era, né, de me levar para almoçar. Daí ele falou que ele queria ver se eu sabia me portar à mesa. Se eu sabia sentar, usar os talheres, conversar, me portar num restaurante. Porque eu estava entrando como diretor e sócio. Então ele falou, cara, eu precisava entender se, para além da parte técnica, para além do seu currículo, se você sabia se relacionar. Se você tinha um nível de educação compatível à posição que você ia utilizar, que você ia ocupar. Nossa. Caraca, eu falei, nossa. Ele falou, lógico, Antônio, por que eu não faria isso? Eu preciso disso. Se você vai se relacionar com outras pessoas e você vai representar essa empresa, eu preciso entender como você se porta. Ó, E você sabe que, Felipe, que antigamente, eu não sou tão velho, tenho 45, eu não tenho 54. mas antigamente, pelo menos a minha mãe, meu pai, eles tinham um pouco, muito mais a minha mãe, que era de uma família mais tradicional, tinha essa preocupação em nos ensinar a se portar. Uhum. Então, de alguma forma, minha mãe ensinava a etiqueta pra gente. Ela colocou a gente, é até engraçado, mas é verdade, colocou a gente em aula de dança, que chamava, de uma madame chamada Madame Poças Leitão. Quem for mais velho vai lembrar disso aí. A gente ia lá, cara, a gente aprendia a dançar. No começo da aula, a madame, ela colocava todos os rapazes assim enfileirados e a primeira coisa que a gente fazia era mostrar a mão, para ver se a gente estava com a unha feita. Feita não, com a unha cortada. Uhum. Segunda coisa, ela perguntava se a gente tinha trazido lenço. Tinha que ter lenço. E a terceira coisa era se a gente estava de meia. Não podia, e eu tinha mania de usar Oxide, sem meia, ela dava bronca. Ela falou, não, você tem que estar de meia, porque um cavalheiro está sempre de meia. Então, nessa aula de dança, não só a gente aprendia a dançar, como a gente aprendia, era dança junto, né? Uhum. Valsa, Dança de bolero, salão. dança de salão, exatamente. E aí você aprendia também como você lidava com as meninas, como você chamava para dançar, como você pegava na moça para dançar. Então não era muito perto, não apertava a mão, você não podia estar com a mão suada. Se tivesse, você tinha um lenço para isso, tinha que estar com o dente escovado. Então parece bobo, mas era uma preocupação de relacionamento, assim, como você tinha que se portar, entendeu? E às vezes, em ambiente de discipulado, não sei, você pode falar, às vezes as correções são, cara, não pode comer assim. Uhum. Cara, não é assim que se fala. Sabe, tira o cotovelo da mesa, Uhum. que coisas que minha mãe ensinava. E eu acho importante porque isso favorece relacionamento. Tudo isso fala sobre a forma como você age em direção ao outro. Se você viver sozinho, come com a mão, sabe? Tanto faz. Toda essa parte de
relacionamento pressupõe que existem formas corretas e erradas de se relacionar, concorda? Total, eu acho que as nossas atitudes têm um impacto na vida das pessoas ao nosso redor, né? E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai é, prestando atenção realmente que isso tem um impacto, a gente consegue criar um ambiente mais saudável para o nosso próprio crescimento, para o crescimento das pessoas. Faz bastante sentido isso. Bom, agora, beleza. A gente entendeu quais são os malefícios de você não se relacionar. Tá bom. Quais são os benefícios de você se relacionar? Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com você. Bom, primeira coisa é que tem um bem-estar emocional. Então, ter amigos e se relacionar, eu sinto como se fosse uma... como é que fala quando você faz a... Oh, meu Deus. Quando você... Não é um refresh, Não sei o raciocínio. Fala o raciocínio. quando você recalibra, você revitaliza, não, é outra palavra. Recalcula? Sei lá. Não é recalcula, sabe quando você atualiza o aplicativo? Eu sinto que o relacionamento, cara, todos os relacionamentos, interação com outras pessoas faz com que você pense sobre você mesmo, traz esse bem-estar, traz reflexão, mas é alguma coisa mais específica, mas tudo bem. O bem-estar emocional está 100% relacionado a ter relacionamento, independente em qual grau, independente com quem. Relacionar-se traz bem-estar emocional. Agora, tem uma coisa interessante sobre o relacionamento que, a meu ver, traz muito crescimento da seguinte forma. Toda vez que você está conversando com alguém, você está discutindo alguma ideia com alguém, você traz uma tese, ou seja, você traz uma ideia, e essa pessoa, dependendo do grau de intimidade que ela tem com você, ou até da sofisticação de pensamento dela, ela vai trazer para você uma antítese, uma antítese. Então você traz uma ideia e a pessoa traz uma discordância. Se vocês dois estão numa boa nessa conversa, se é uma conversa saudável, vocês vão discutir a respeito disso e essa tese que encontra uma antítese vai chegar a uma síntese. Essa síntese quer dizer, você conseguiu evoluir a sua ideia a partir de um confronto que ela recebeu. Nossa. O nome disso é dialética. Então você consegue, dentro do relacionamento, crescer com as suas ideias. Se você fica sozinho, isso deve ter acontecido com você, porque acontece comigo. Você fica lá ruminando aquela mesma ideia. Ah, porque tal coisa aconteceu, você começa a ruminar, ruminar. Com o passar do tempo, você aprende a, dentro da sua cabeça, fazer esse trabalho de tese e antítese, essa dialética. Porque é o que o pessoal fala do anjinho e do demoninho, sabe? Você pensa uma coisa, não, mas e tal coisa? Mas e tal coisa? Você faz sozinho. Mas você nunca vai ter tanta excelência nessa dialética quanto se você trouxer essa ideia para alguma outra pessoa. Porque essa outra pessoa, com os conteúdos dela, com a história dela, vai trazer um confronto para a sua ideia que vai te fazer crescer. Vai agregar, entendeu? No discipulado, a forma como a gente conduz é sempre no sentido menos expositivo e mais socrático, ou mais... eu não sei qual é o oposto de expositivo, mas a realidade é que a gente expõe as ideias e abre para discussão. Então, eu acho tal coisa, o que vocês acham? É tão rico. É verdade. Inclusive aula, quando eu dou aula, eu tento fazer dessa forma. O que vocês acham sobre isso? Faz sentido isso para vocês? Ou quando a pessoa traz um aluno, ou qualquer um amigo meu traz uma ideia, a Paula até reclama de mim que eu faço muito isso. Quando me trazem uma ideia, eu tento trazer um contraponto. Falo, tá bom, mas você pensou tal coisa? Pode ser chato às vezes, né? Tem sempre um contraponto, mas existe uma tendência de você trazer crescimento para aquelas ideias, sabe? Isso eu acho que é muito valioso. E eu vejo que hoje em dia, se as pessoas fogem de ambientes assim.
Você quer começar a conviver com pessoas que pensam igual você. E quando a pessoa pensa diferente de você, você cria uma distância. Você fala, opa, peraí, deixa eu rever essa amizade aqui. Mas por que você acha que acontece isso? Cara, eu acho que esse ambiente que tem essa diferença gera na gente um crescimento e tira a gente do conforto. Você, por exemplo, falar alguma coisa que, sei lá, não concorda com alguém, se a pessoa tiver um coração errado, ser mais doído, assim, a pessoa não gosta de ouvir aquilo, porque ela quer ouvir que ela tá certa, ela quer ouvir. Eu acredito que quando a gente começa a desenvolver relacionamentos muito por afinidade, a gente tem uma tendência a cair nesse lugar. Porque às vezes a afinidade, 100%, você tá se relacionando com uma pessoa que é a tua cópia. Uhum. E aquilo te leva para um lugar que é perigoso. Eu não sei se faz sentido isso daqui. Eu tava vendo uma entrevista, sabe aquele documentário Dilema Social? Das redes? Dilema das redes, É. que chama em inglês é Social Dilemma. Uhum. O autor, o diretor, acho um cara chamado Tristan Harris. Aí ele estava num programa, num podcast, estava conversando a respeito disso. E a conversa estava indo para um lugar em que as redes sociais, e principalmente o Twitter, eles vão o algoritmo tem a tendência de te segregar cada vez mais. Então, o algoritmo vai percebendo do que você gosta. Então, você de direita, ele vai começando a te dar cada vez mais conteúdo de direita. Se você é de esquerda, ele vai te dando mais conteúdo de esquerda. O que acontece? Você começa mais ou menos aqui. Quando você dá uma chegadinha para a direita, ele vai te empurrando mais. Vai te deixando cada vez mais de direita. Mesma coisa para a esquerda. Só que uma parte não vê o argumento da outra. Porque você está isolado dentro do seu gueto, onde o algoritmo daquele aplicativo está te jogando. Isso leva a radicalização, a primeira coisa, mas também a emburrecimento. Porque você está sempre ouvindo alguma coisa que você já sabe, só que indo mais longe do que você já sabe. Uhum. Sabe assim? Uhum. Cara, entendi. Então, o cara é bolsonarista. Tá. Ele recebe cada vez mais coisa do Bolsonaro. Mas ele nunca recebe nada contra o Bolsonaro. Porque ele está lá isolado na rede social dele, recebendo argumentos pró-Bolsonaro. O cara que é de esquerda, o cara é lulista, a mesma coisa. Mas acontece um fenômeno interessante, porque o relacionamento, eu vi isso e achei incrível. O relacionamento, a interação, quando ela é feita ao vivo, a coisa mais importante é a forma do que o conteúdo. Então, se você falar uma coisa para mim legal, só que de uma forma ruim, eu vou ignorar o que você falou. Se você falar uma coisa ruim para mim, com um sorriso no rosto, eu vou pensar no que você falou. Então, por isso que a gente é sempre ensinado a fazer o confronto sanduíche, né? Falar uma coisa boa, uma coisa ruim no meio e depois uma coisa boa no final. Por quê? O seu objetivo, que é de fazer o confronto, ele vai ser recebido porque a forma está adequada. Qual que é o problema de rede social? A rede social, a forma não importa tanto. Você não está vendo a pessoa. Então, você está olhando só para o conteúdo. E você preenche a forma de acordo com o que você acha. Então, eu já vi várias vezes. Como foi a mensagem que a pessoa te mandou? A pessoa mandou assim, boa noite. Ela está escrito B-O-A-N-O-I-T-E. Como é que você tirou essa entonação? Ou a moça apaixonada, ele me mandou boa noite. É a mesma coisa. O que eu tenho percebido se você tiver que confrontar alguma pessoa em alguma ideia, faça isso pessoalmente. É muito difícil, eu nunca passei por isso, de uma pessoa que vem com uma ideia contrária à minha brigar comigo quando a gente está conversando. Não acontece. Outro dia foi lá em casa 2 amigas da Laís, que têm ideologias diferentes da minha, tipo, bem diferente. E eu me propus a conversar com elas. E a gente, de fato, divergiu. Cara, mas continuo amando as 2 meninas. Ainda que a gente discorde. E elas também me respeitando, sabe? Depois me pediram ajuda em outras coisas. Ou seja, talvez se a gente estivesse no WhatsApp ou no Twitter, ia ser o negócio mais sanguinolento do mundo, entendeu? Mas, como foi uma interação tete a tete,
aquela agressividade ela se desfez porque houve adequação na forma. Então, se você tiver uma ideia que alguém não concorda, converse com a pessoa. Isso é muito bom. Aí recebe. Uhum. Porque se pode ser que, ainda que a pessoa ela seja contrária a você, pode ser que ela traga um ponto de vista que te faça crescer. Você não precisa. Eu acho que as pessoas têm medo de ser convencidas do contrário. Talvez seja isso. É um ponto. Sabe, porque se você tem convicção no que você crê, se você tem convicção na forma como você pensa, uma pessoa que vem trazer para você um argumento contrário só vai agregar. É verdade. Porque a sua convicção, ou ela vai ficar mais forte, o que é bom, ou então ela pode. Se você for convencido do contrário, e se você estava acreditando numa mentira, você tem que agradecer, pessoal. Nossa, muito bom, né? Não é isso? Uhum. Tem um pensamento que eu sempre falo com a Rafa, de que às vezes a gente vai viver a nossa vida e que geram alguns conflitos com pessoas ao nosso redor. Isso é natural, né, do ser humano. E toda vez que gera um conflito, parece que a gente dobra o conflito. O negócio é isso daqui, é pequenininho, né? Você começa ali, aí você começa a gerar algo na tua cabeça. Sim. Aí a tua cabeça, você senta com a pessoa que às vezes a tua esposa tá ali do lado, você solta alguma coisa. Aí aquilo amplia na cabeça da tua esposa. Sim. E aquilo vai virando uma bola. E se você para naquele momento e senta, chama a pessoa do conflito e senta aqui, cara, não tem como. A pessoa na tua frente, na mesa sentada, eu acho que é o poder da mesa, né? Você não consegue ter o mesmo sentimento pela pessoa. Você não consegue ter o mesmo. Enxergar o problema da mesma forma, porque talvez o contraponto da pessoa, o lado da pessoa, te ajuda a enxergar os teus próprios defeitos, ajuda a enxergar que, na verdade, a gente pode resolver de uma outra forma, e eu não sei, o ser humano a gente tem um apego em querer estar certo também, né? É muito forte, às vezes eu pego, por que que a gente quer tanto ter razão em todas as coisas, sendo que às vezes a gente pode levar assim para uma discussão e sentar e conversar, e abrir mão desse apego de querer estar certo todo momento. Mas eu acho que está relacionado com identidade, sabia? Quando você é inseguro, uma das suas fontes de segurança é estar certo. Quando você é seguro, você precisa de pessoas que te falem onde você está errado, para que você possa crescer. Esse eu acho que é o equilíbrio, né? Por isso que, assim, uma das coisas que eu coloquei aqui para falar é a respeito de troca de experiência e conhecimento. Quando você tem um amigo que tem coragem de te confrontar e de falar que você está errado, Não tem preço. cara, não tem preço. Sabe o que tem? Antigamente, na época do absolutismo, tinha os bobos da corte. E é interessante a razão de existir desses bobos da corte. Em geral, o bobo da corte era o cara que ele tinha uma incumbência de falar sempre a verdade para o rei, só que como ele era o bobo, a verdade ela ficava amaciada, porque ele é o bobo, entendeu? Então até nos filmes a gente vê isso. O bobo da corte é sempre o cara que traz aquela verdade afiada, mas em tom de piada. De novo, a forma e o conteúdo. Ele traz em tom de piada e o rei desmerecia. Mas é a verdade, entendeu? Tem uma história interessante de um autor chamado Christian Andersen, século XIX, começo do século XIX, que tinha um rei, que ele era muito vaidoso, muito orgulhoso, muito bravo. E aí ele contrata ele contrata um alfaiate, que é um charlatão, mas ele contrata esse alfaiate para fazer a roupa mais linda, mais maravilhosa para ele. E aí o alfaiate, ele pede uma série de insumos para fazer a roupa, tecido, ouro e tal. Aí começa a demorar. Aí um dia o rei vai ver o que está acontecendo lá no estúdio do alfaiate. Quando chega lá, o alfaiate está medindo as coisas, tal, só que não tem nada. Só que o alfaiate está fazendo tudo, o rei fala, o que é isso? O alfaiate fala, é a roupa mais maravilhosa que eu estou fazendo. Só que só os inteligentes conseguem ver essa roupa. Daí o rei fala, então tá bom. Aí quando chega na hora do desfile, o rei, o alfaiate finge que coloca a roupa no rei, né? Ele finge que
que tá vendo, não tá vendo, mas ele não quer passar por não inteligente. Aí começa o desfile e o rei tá pelado. Só que ninguém fala. Porque o rei fala que é uma roupa maravilhosa que só quem é inteligente consegue ver. Aham. Só que no meio do desfile, uma criança, porque é pura, fala assim: o rei tá nu. E o que que isso quer dizer? Você precisa de pessoas ao seu lado que falem quando você tá nu. Tem pessoas que você precisa ter do seu lado que falem, cara, isso tá errado. Esse é um caminho ruim. Isso que você tá fazendo não vai dar certo. Sim. São os amigos verdadeiros. Cara, isso é relacionamento. Quem que vai falar isso pra você? Podem ser seus pais, pode ser seus irmãos, pode ser um amigo, pode ser uma namorada, Uhum. pode ser um conhecido, mas você tem que ser uma pessoa aberta para receber esse tipo de comentário. Direção, né? Não porque eu fazer bem pros outros, Uhum. mas é no seu próprio interesse, né? Muito. Tem uma citação aqui de um poeta, eu separei algumas, eu acho muito boas, eu vou falar ao longo aqui. Um poeta chamado John Donne, ele é inglês, século XVI, ele fala o seguinte: nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Nó. Isso quer dizer o quê, cara? A gente nunca está completo sozinho. A gente precisa de relacionamento. A gente precisa, às vezes, até se olhar através dos outros. Você consegue se ver através dos outros. Tem no livro do Jordan Peterson, que é 12 Regras para a Vida, são 12 capítulos que ele vai falando 12 regras, ou conselhos para a vida, né? Nesse capítulo, ele fala o seguinte, que o ser humano, ele lê, ele, ele se lê através do seu comportamento com relação a mim. Então, vamos dizer, Uhum. o exemplo é, toda vez que eu passo por você, você não me cumprimenta e me ignora. Eu vou entender, isso inconscientemente, eu vou entender que você não me respeita. Se você não me respeita, é porque eu não sou um cara respeitável. Se eu não sou um cara respeitável, então provavelmente na cadeia alimentar aqui eu tô lá embaixo. Se eu tô lá embaixo, é melhor eu ficar preocupado. Se eu preciso ficar preocupado, eu vou aumentar meu nível de adrenalina e de estresse, porque eu preciso ficar preocupado. Tá. Se eu aumento, as minhas atitudes, elas começam a ser menos espontâneas, mais automáticas, mais programadas. Ou seja, é como se fosse uma profecia autorrealizada. Eu estou vendo que você acha que eu sou tal coisa, então eu já vou começar a reagir. Só que quando eu começo a reagir, eu me torno aquela coisa da qual eu tenho medo. Nossa. A contrapartida é, se toda vez que eu estou passando, você vem e fala, ô Antônio, você tá bom, cara? Pô, que bom te ver, hein? Muito legal. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem, eu penso, uau, eu sou um cara importante, eu sou querido. Fico mais relaxado. Ao invés de ficar liberando adrenalina, talvez eu libere dopamina. Fico mais relaxado, mais seguro. As minhas atitudes ficam mais fluidas, mais tranquilas. E aí, de fato, cada vez mais eu fico um cara legal. Nossa. É incrível isso. Então, até sobre algum ponto tem uma frase em inglês que é fake it until you make it, que é, às vezes é melhor que você haja de uma determinada forma confiante para que até o seu corpo entenda de você mesmo assim, não, tá tudo bem, entendeu? Sim. Ele tá tranquilo, eu vou liberar aqui um hormônio tranquilizante para ele ficar bem. Só que isso é relacionamento, cara. Ainda que você não perceba o que está acontecendo, o seu corpo está lendo o que está acontecendo o Tua tempo postura, todo né? dos relacionamentos, cara. Uhum. Agora, imagine o seguinte, olha para o outro lado, para o cara que está se relacionando com você. Se do outro lado o cara tá te vendo sempre seguro e tranquilo, ele vai entender que você é um alfa, entre aspas, que você é o dominante, que você é um cara que está tranquilo e está seguro da situação. Uhum. E é engraçado, porque às vezes você entra em situações, seja de reunião, de trabalho ou reunião de amigos, que você tá inseguro. Mas, cara, mantenha uma atitude confiante. É. Porque pelo menos você consegue transparecer alguma coisa e aquilo vai te ajudar até na sua própria insegurança, sabe? Verdade. Você não precisa sempre falar que você está inseguro, você não precisa sempre falar que você está com medo de alguma coisa.
transpareça alguma segurança para que as pessoas, pelo menos, tenham essa impressão a seu respeito, entendeu? Muito bom. Interessante ver como os relacionamentos ajudam a gente tratar a insegurança, né? E a segurança. Certo. Eu acho que faz muito sentido essa parada de você ver alguém fazendo alguma coisa. Eu tenho muito isso. Excesso de pensamento. Às vezes eu começo a pensar muito rápido nas coisas e já começo a fazer uma leitura de mim mesmo, ler as pessoas ao meu redor e já vem um pensamento de: caraca, será que eu faço isso também? Isso ajuda, realmente faz bastante sentido. De você estar num contato com as pessoas te ajuda como um espelho, né? Te ver. Sim. Outro dia eu estava num evento, eu falei num evento, a Paula estava comigo. Hum. Aí, quando acabou, cara, eu achei que dentro de mim que tinha sido horrível. Em todos os aspectos, na duração, no conteúdo, na voz, tudo. E você tinha falado. Eu que tinha falado. Tá. Tá. Então, falei, e aí isso está acontecendo aqui dentro de mim, eu pensando nessas coisas. Uhum. Uau, daí encontrei a Paula, assim, né? Ela tava ali comigo. Falei, e aí? Daí ela falou, foi ótimo. Eu falei, sério? Ela falou, foi incrível, foi muito legal, foi muito bom. Falei, mas não foi muito rápido? Não, foi no tempo certo. Falei, o conteúdo não ficou confuso? Ela falou, não, foi incrível. Foi muito bom o que você falou. Falei, mas o tom de voz, não, tava tudo bom, tava bom mesmo, né? Daí as pessoas começaram, pô, parabéns, foi muito legal, tal. Daí eu fui me convencendo e eu comecei a perceber que, puxa, às vezes a gente é um pouco crítico demais com a gente mesmo, entendeu? Talvez a gente deva olhar um pouco mais para a reação dos outros antes de se criticar e se cobrar tanto, sabe? Nossa, muito bom isso. Eu acho que às vezes já aconteceu comigo ao contrário, de eu achar que foi incrível. Ah, é? E eu descer e alguém falar, cara, foi meio esquisito. Mas quem foi a pessoa que falou isso pra você? Você consegue lembrar? A esposa. Ah, Foi a Rafa. um beijo pra minha esposa. Não, realmente eu acho que a gente entra naquele aspecto do medo e do ego de novo, né? Cara, o dia que foi isso, cara, eu desci com toda certeza que foi ótimo, foi excelente. E aí o feedback e engraçado, porque os entusiastas ao meu redor, só que o feedback dela foi o mais assertivo. É. Foi o mais assertivo. E dentro de mim, a minha energia estava muito alta nesse dia, assim. Então, eu não soube fazer a leitura de baixar um pouco a energia, baixar um pouco a velocidade. É muito tempo. Você tava no sonho, pô. Já pensou? Mas isso, a gente precisa saber ler o ambiente junto, né? Porque o ambiente é feito de pessoas. Então, essa nossa capacidade de se relacionar, a gente precisa desenvolver uma capacidade de ler as pessoas ao nosso redor. E, cara, eu acho que essa habilidade de fazer isso é algo que não tem preço, cara. Porque você começa a ver pessoas que às vezes são sem noção total, a pessoa ela não tem uma habilidade de ler as pessoas ao teu redor. Não sabe ler o contexto que a gente está inserido. E eu acho que quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente tem um grupo de pessoas ao nosso redor que nos levam para o crescimento, a gente vai desenvolvendo isso cada vez mais. Se a gente está fechado numa bolha, a gente não consegue desenvolver. Mas, cara, imagina o seguinte, você tem um amigo ou uma pessoa conhecida, não pode ser totalmente desconhecido, mas alguém conhecido que você percebe que está fazendo uma coisa que não vai ser boa para ela, mas não é aquele cara que você já sabe. Como é que você faz para dar um feedback? Não é um feedback, né? Todo esse techniquez, né? Como você faz para falar para a pessoa, cara, isso aí não está sendo legal, vai ser ruim para você? Cara, tem uma coisa que eu aprendi na parte mais corporativa de gestão de pessoas, que é três elogios para uma crítica. Sério? Isso me ajudou muito, porque é claro que os elogios, eles não podem ser rasos e superficiais, de tipo, caraca, ficar sempre elogiando alguém. Mas sempre tá trazendo os pontos que realmente são positivos na pessoa, você cria um ambiente saudável para fazer uma crítica. Quando você vai... É incrível, pode ser a pessoa mais fechada, mas se você tá sempre, principalmente em ambiente, a pessoa vê que você reconhece, que você é justo, que você não é puxar saco de alguém, por exemplo. Quando você traz uma crítica, aquela pessoa te escuta.
E ela te ouve. Por mais que ela fique um pouco reativa ainda assim ela te dá, ela te respeita para ouvir uma crítica. Mas, mas aí você faz um trabalho é, de fato reconhecer coisas boas que a pessoa tem. Eu acho que é uma Não- linha. não- Mas é engraçado você falou que não pensar que pode ser superficial. é um peso de 3-1, né? Pensa, o peso de uma crítica é o peso de 3 elogios. Ou seja, o impacto negativo quando você vai falar tem um impacto de 3 vezes um elogio. Como as pessoas não querem ser criticadas, né? Pra você ver se isso veio. Eu aprendi isso com. Acho que foi em algum livro, eu não vou lembrar a referência, que tinha um estudo psicológico sobre isso no impacto da mente das pessoas, no organismo da pessoa. De quando ela recebe essa crítica, tem o poder de 3 e, cara, você precisa estar se. É como se fosse uma conta bancária invisível que você tem ali, né? Você deposita 3, você saca um. Só pode sacar um. Só pode sacar um. Então. Eu lembro até, lembrando da parte corporativa, teve uma época que eu fui trabalhar numa empresa, eu acabei ficando 15 anos no mesmo grupo. E uma dessas empresas eu passei, acho que foi 2 ou 3 anos, e eu encontrei um líder, um chefe meu, que eu acho que foi um dos melhores, assim, que eu tive contato. Assim, o cara realmente me ajudou muita coisa, só que ele era excelente tecnicamente, intelectualmente, só que quando eu cheguei nesse ambiente, ele sabia que ele tinha ele era defasado na gestão de pessoas. E nisso foi algo que eu sempre me desenvolvi melhor. Então, naquele lugar, eu aprendi o quê? A juntar força com ele e não criticar naquilo que não era. Então, eu lembro que a gente formou uma parceria de gestão de pessoas com a parte intelectual que a gente conseguiu. Eu lembro que era um ambiente que, assim, tinha outros aspectos, não só o dele em si, mas de outras pessoas que eram líderes dessa organização, que era um pouco, tinha uma opressão, assim, sabe, né? Os funcionários trabalhavam de cabeça baixa, não estavam felizes. E eu lembro que uma das estratégias que eu usei, ele dando liberdade, ó, a gente precisa ir para um lugar agora de gestão de pessoas, foi de começar a chamar as pessoas na sala, uma por uma, e aí as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Aí eu falava, cara, como que você tá? Simples, assim, tipo, como tá a tua vida? Quais são os seus sonhos? Uhum. E fui, assim, eram 10 a 15 pessoas, uma por uma, assim, fazendo isso daqui. E caraca, velho, aquilo ali começou a criar um ambiente na galera que foi mudando pouco a pouco, sabe? Foi como se tivessem barreiras mesmo. E a gente começou a fazer um trabalho intelectual no departamento através disso. E eu lembro que começar a ressaltar as coisas que vinham de positivo e depois começar a fazer os ajustes pelas críticas, vamos falar assim. Cara, foi muito bom esse trabalho, velho. Foi muito, assim, foram 6 meses que a gente viveu dessa forma e que o final, assim, você vê que a verdade é que é tudo sobre as pessoas, né? Não sobre o dinheiro, a organização. Mas o que vocês conseguiram? A gente conseguiu trazer justiça para o ambiente, no sentido de tinha muita gente tinha muita gente boa que trabalhava de cabeça baixa. Trazer isso para esse ambiente de humanizar um pouco mais e entender a vida individual de cada pessoa, a gente conseguiu trazer uma alegria para o departamento, que a gente via que as pessoas começaram a se relacionar de uma forma mais saudável. A gente trouxe justiça porque algumas pessoas tiveram reconhecimento de cargos, assim, foram promovidas e tal. Isso trouxe um estímulo para outras pessoas. Pessoas olhavam, caramba, que legal, essa pessoa daqui foi desenvolvida, eu também tenho, né, espaço. A gente teve umas 3 promoções ali dentro de 15 pessoas, coisa que não acontecia há muito tempo. Bom, legal. Então, me marcou muito esse processo de trabalho, porque ali eu entendi, pensa, eu trabalho com finanças, você fica muito focado ali na técnica, né? Sim. Só que quando você dá espaço para trás, começa a envolver as pessoas dentro de você vê as contas bancárias, essas contas invisíveis das pessoas de relacionamento. É o Eu lembro, crédito relacional que a gente fala, né? é o crédito relacional. Eu lembro tinha um joguinho que jogava quando eu era mais novo, chamava The Sims. Sim. Eu gosto muito dessa referência porque tinha as barrinhas de relacionamento. Ah, é. O cara, quando você não fazia ele se relacionar com as outras pessoas do bairro, cara, a barrinha dele ia lá embaixo. Aí ele começava a ficar depressivo, cara, esse joguinho ensinava muita Tá coisa. louco, é exatamente o que a gente tá falando. Ele só trabalhava e não tinha relacionamento com as pessoas. Aquilo descia a barrinha dele, ele começava a ficar desanimado
ele não comia. Cara, você tinha que equilibrar todas as barrinhas ali, da higiene, da comida, do relacionamento. Aí ele colocava ele pra arrumar uma namorada. É mesmo? É, tipo, isso me ensinou bastante, né? Me relacionou muito com o desenvolvimento de pessoas, assim. Você vê que tudo que a pessoa quer é ser ouvida, é realmente fazer parte de um todo, né? Porque ambiente de escritório, a gente falou bastante corporativo hoje, mas o ambiente de escritório, cara, ele é pesado. As pessoas vivem. Eu creio que isso está mudando, né? A gente está vivendo Uhum. uma transformação no ambiente de trabalho, da maneira como as pessoas são contratadas. A gente tem muito home office hoje, né? Que desenvolveu bastante, mas isso aí me impactou muito. Em termos de liderança, eu sempre falo para as pessoas que se você não conseguiu construir um crédito relacional, não vá confrontar, Hum, porque você não conseguiu criar o ambiente propício para que a pessoa seja confrontada e cresça. é verdade. Então, primeiro, crie relacionamento, perceba, faça com que a pessoa perceba que você se importa com ela. Uhum, Porque senão, eu creio que pela, eh, pela multidão de oportunidades, pela forma como o mundo está, as pessoas já não estão conseguindo se motivar só pelo dinheiro, sabe? O dinheiro sozinho já não é motivação suficiente. Então parece que existe uma predisposição a esse adoecimento do propósito. Então você não consegue mais se manter motivado. Isso vai fazer com que você fique doente mesmo. E não é sustentável, entendeu? Agora, eh, quando você cuida, hein, que a gente falou de propósito outro dia, quando você cuida da pessoa, você às vezes envisiona a pessoa, você faz com que ela saiba que você está preocupado com ela se abre para crescer através dos estímulos até de crítica que você faz. uhum, Então, talvez o tempo do egoísmo ou o tempo da desumanidade tenha acabado. Não dá mais, não tem mais espaço para as pessoas que não sabem se relacionar, que não sabem conversar, que não sabem ouvir, até mais dentro de relacionamento. eh, Se você não sabe ouvir a pessoa, uhum. você também não pode querer que ela te ouça. Assim, eu teve uma vez que eu fui conversar com um cara que a gente sentou para tomar um café. Cara, de 2 horas, acho que eu falei 15 minutos. Eu gosto de tomar cafés longos, eu acho que uma conversa assim boa demora umas 2 horas, sabe? E, e aquele cara me agradeceu muito por aquela conversa, em que eu contribuí com 15 minutos. Mas eu deixei com que ele falasse, eu fiz uma escuta de fato atenta, eu estava percebendo, eu estava entendendo, os meus comentários faziam sentido, eu não ficava olhando no celular nem no relógio, é, porque eu estava ali com ele. Foi incrível. E não é a primeira vez, já aconteceu mais de uma vez isso, das pessoas falam assim, cara, você é um cara incrível, essa conversa foi maravilhosa, e eu pensar, que bom, que bom que você falou, entendeu? Porque a pessoa precisava falar. Saber escutar e mostrar para as pessoas que você está interessado, cara, isso pode ser dentro da sua família, É. pode ser com seus amigos, ou com a sua esposa, sua namorada. Eu, como pai, falo que quando, quando algum dos meus filhos vem para mim e pergunta como eu tô, como foi com o meu trabalho, parece um presente. Hum. É uma coisa incrível, porque de todos, talvez o filho seja o que mais recebe do nosso amor, do nosso carinho. Então, vai um conselho para os filhos, né, que estão assistindo. Conversem com seus pais, pergunta para eles como é que eles estão, pergunta para sua mãe se está tudo bem, se ela está precisando de alguma coisa. Não tenha medo de fazer isso, achar que sua mãe vai pedir isso ou pedir aquilo, sabe? Porque às vezes, não, eu não quero ter trabalho. A gente não quer dar trabalho para ninguém, a gente quer ser notado também, a gente quer ser percebido pelos filhos. E isso é incrível, Interessante. é incrível. Meus pais são falecidos, adoraria fazer isso.
Mas outro dia eu viajei com meu sogro, a gente foi pra fazenda. Então foram 4 horas de viagem de ida, mais 4 de volta. E ele me contou coisas que ele falou que nunca tinha contado pra ninguém. Nossa. Por quê? Porque eu perguntei e eu genuinamente estava interessado. E talvez quando meus pais estavam vivos, eu não tinha tanta maturidade para fazer isso, sabe? Então, se seus pais estão vivos, pergunta para eles como foi a vida deles, como eles cresceram, onde eles cresceram, o que que eles fizeram. Ou então pergunta hoje, tá tudo bem, pai? Você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Pergunta para sua mãe se ela precisa de alguma coisa. É muito valioso. Cara, isso aí é profundo. A gente, acho que fica uma dica muito valiosa de a gente sair do modo automático, superficial, que você falou essa coisa de ter atenção. Eu acho que do nosso relacionamento, o que mais me chamou atenção de início foi a capacidade de ouvir e de estar atento. Então, se você for tomar um café com alguém, cara, escuta a pessoa, desliga o celular, porque você tá atento naquilo que você tá fazendo. O fato de você ouvir, a pessoa já vai se sentir 100% amada. É, né? Porque, na verdade, claro, se for um conselho maior, você acaba falando alguma coisa, trazendo um alinhamento, mas eu acho que a capacidade de ouvir, as pessoas precisam ser ouvidas, né? Total, total. Tem aqui, deixa eu trazer mais uma frase interessante aqui deixa eu ver, do Aristóteles. Aristóteles é um filósofo, século IV a.C. Ele fala o seguinte: a afeição mútua é o fundamento de nossa vida social. O fundamento é a afeição. Se não há afeição, você não tem em que apoiar a sua vida social. Profundo isso, né? Muito. O cara falou isso há quanto? Século IV a.C., 2.400 anos. Faz tempo que se relacionar é importante. Verdade. Deixa eu falar outra aqui, uma do Michelangelo. O amor é a asa que Deus deu à alma para voar até o céu. Bonito, né? Muito bom. Enquanto a gente estava fazendo aqui, a gente tem nesse podcast um princípio de trazer citações literárias, né, e até bíblicas. E eu me lembrei de um livro que expressa perfeitamente a ausência de relacionamento. Faz ideia de qual seja? Ausência de relacionamento? Ausência. Robinson Crusoe. Eu sei que muita gente não leu o livro, porque até é um livro do século XVIII. Eu ia perguntar qual que era a data. Século XVIII, do Daniel Defoe. Tem até um autor chamado Daniel Defoe agora. Mas todo mundo já deve ter assistido o filme. Você assistiu o filme com o Tom Hanks? Nossa, eu não lembro. De que data esse filme? Não é Robinson Crusoe, mas o filme com o Tom Hanks, ele é recente. Ele é uma corruptela, né? É a mesma referência. O Tom Hanks, ele é um funcionário do FedEx, e aí o avião dele cai, e só ele se salva. E aí ele tá na praia, ele tá numa ilha deserta, tá na praia e vão chegando as caixas do FedEx, entendeu? Só que tem uma das caixas que chega, que é uma bola de vôlei da Wilson. Aí aquela bola, uma hora ele tá mexendo na bola, ele tá com a mão ensanguentada, ele põe a mão na bola assim e fica aparecendo um rosto. E o desespero de relacionamento era tão grande que ele passa a se relacionar com aquela bola, que é o Wilson. Tem até meme falando, Wilson. É desse filme. Mas não é tão recente esse filme, já, mas Cara, deve ser uns 10, 15 anos. Tom Hanks é mais novo. Não, não é tanto. não é tão, não. Acho que era 90. Pouco. Será? Tudo isso? Não sei. Ele era novão. Mas o fato é que esse filme mostra o desespero dele. Só que aí quando ele volta, cara, porque salvam ele, a vida andou. É meio triste o final do filme, não é tão legal, não dá um spoiler aqui. Mas a realidade é que a nossa necessidade de relacionamento é tão grande que ele cria um relacionamento para ele com essa bola que é o Wilson. Cria seu Wilson, não precisa ser, pode ser um amigo mesmo, né? Por favor. Não vai pegar uma bola. Cara, eu queria comentar um outro negócio de um livro. Eu não li o livro, mas eu vi uma entrevista desse cara chamado
Sebastian Junger. E ele tem um livro chamado Tribe. Nesse livro, ele fala sobre conflitos e guerras e como as pessoas se relacionam dentro desses mundos. Ele fala da necessidade de relacionamento e viver em tribo. E ele conta, isso me chamou muito a atenção. É muito conhecido entre os veteranos norte-americanos o que eles chamam em inglês de PTSD, que é o transtorno pós-traumático causado por estresse. Então, todo mundo já assistiu aquele filme Sniper Americano, que tem muito, acho que as estatísticas hoje são de que tem mais suicídio de veterano do que morte de soldado. Então é uma coisa super séria. Só que esse cara, Sebastian Junger, quando ele começou a pesquisar a respeito do assunto, o que ele percebeu? Que mesmo aqueles soldados ou aqueles veteranos que não tinham passado por situação de conflito, de violência, também tinham transtorno. Ele chegou à seguinte conclusão: o transtorno existe, o trauma existe da situação de guerra, mas o que aqueles soldados mais sentiam falta era do grupo de relacionamento que eles tinham durante o tempo em que eles estavam convocados, eles estavam, como é que chama? Não é alistados sim, mas que eles estavam convocados mesmo. Ou seja, enquanto o cara estava naquela situação de quartel, fora de casa, fora do seu país, existia um sentimento de amizade, de comprometimento, de vida ou morte, de amor tão grande que quando eles voltavam para casa e perdiam esse vínculo, eles sentiam muita falta. Nossa. Então, assim, ter um relacionamento significativo em que você de fato se entrega, de fato você ama a pessoa que tá com você, isso não quer dizer só amoroso. Uma das frases mais lindas que eu gosto de Jesus ele fala o seguinte: não há amor maior do que entregar a sua vida por um amigo. Yes. Então, assim, relacionamento, amizade profunda, verdadeira, é uma das coisas mais importantes para que o ser humano seja saudável, seja funcional e seja feliz. Não sabia dessa proporção de soldados com Punk. ótimo, Punk, cara. Eles levam muito a sério isso lá, né, cara? Estão levando cada vez mais, né, meu? Porque imagina que eles têm uma população enorme de veteranos. E, cara, e é os Estados Unidos, não é qualquer lugar. Eles valorizam isso. Mas eles não conseguem reencaixar esses veteranos. Mas é que tá, mas é um problema que parece sem solução, porque o ponto não é dar um trabalho pro veterano, o ponto é dar pro veterano um propósito tão forte quanto ele tinha. E é muito difícil. É muito difícil, porque não dá para você pegar um cara que foi pra guerra, deu tiro, salvou o amigo, ele estava naquela situação de vida ou morte, de tanta amizade, de amor, de irmandade, e fala, cara, agora você vai lá e vende seguro. Agora você vai lá e fica atrás de uma mesa atendendo o telefone. Nossa. É difícil, meu. É difícil mesmo. Esses caras deviam ser os policiais lá, né, cara? Porque chegaria mais perto de... Mas daí o cara, talvez sim, mas daí o cara é veterano, não necessariamente... E aí tem, de fato, o transtorno pós-traumático, porque esse Sebastian Junger, até comentei com você antes, ele estava, acho que em Londres, e aí ele viu dois caras atravessando a rua e carregando um corpo no meio da rua. Ele olhou, aí olhou de novo, eles estavam carregando um colchão. Então, isso é um transtorno pós-traumático. Ele confundiu em função das experiências pregressas, os traumas que ele tinha. Então, isso de fato acontece. E aí, às vezes, colocar um cara como esse para ser como policial não é legal. Tem esse lado psicológico. Então é uma dificuldade que eles enfrentam que é real, assim. Muito bom. Para encerrar, eu queria deixar mais uma frase aqui. Tem um dramaturgo grego do século V a.C., faz bastante tempo, igual o Aristóteles, que ele fala: a amizade é um abrigo seguro, uma fundação firme. Através dela, nos sentimos protegidos em todas as tempestades da vida. É legal, essa citação ela ressalta o papel da amizade.
como um refúgio. Eu tinha até anotado que um dos grandes benefícios de uma amizade é que ela te protege em determinados momentos da sua vida. Então, às vezes, você precisa de alguém que te proteja até dos seus próprios problemas, sabe? Faz muito sentido isso. É. Ô, Tony, pra gente. Você acha que aquela máxima de quando as nossas amizades elas interferem ou ajudam, sei lá, no nosso propósito, você acha que isso é uma coisa relevante de pensar? Cara, eu acho que existem amizades que são produtivas e amizades que são improdutivas. E a gente tem que saber navegar. A gente vai falar sobre amigos, né? Num dos episódios, mas eu acho que sim. Tem amizades que te tiram do seu rumo, cara. Tem aquele que fala que você é a média dos seus 5 amigos mais próximos, né? Então, não tem como Aplicação. não tem como errar nisso daí. Tem pessoas que vão te levar para um lugar ruim. Aí, cara, também eu penso o seguinte: você tem que avaliar o seguinte: aquela amizade, ela pode ser boa ou ruim. Se ela for ruim, você está em posição de influenciar ou de ser influenciado, entendeu? Esse que é o ponto. Sim. Porque se você está em posição de influenciar, se você está seguro e você vai conseguir, cara, faça com que a sua presença para aquela pessoa seja algo transformador para ela, entendeu? É meio radical, assim, mas às vezes eu penso um pouco nisso, claro que com muita cautela. Isso aí que você falou, eu acho que é um princípio que eu tenho aplicado, que é ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Não tem muito como ficar nos Não anos. tem como. Então, se você não tem capacidade, ou você não consegue, porque às vezes a pessoa não te dá liberdade também de você ter influência, eu acho que a gente tem que começar a ir para um lugar de repensar realmente se aquilo tá fazendo sentido. Sim. Mas eu acho que vai ficar pro... Mas só um comentário. Eu também sou um pouco contra um aspecto muito utilitarista da amizade, sabe? Por isso que eu falei da cautela. Porque tem que ter uma cautela para aplicar isso daqui, porque até falando um pouco a gente escuta muito essa coisa coach, né, da amizade. Tipo assim, corta fora, vai embora. Tipo, coisas assim também não acho que é aplicação. Mas eu acho que no geral, quando algo tá te levando para um lugar onde não é saudável para você, né? Às vezes a gente precisa não cortar, mas se afastar um pouquinho. Sim, concordo. Bom, acho que falamos bastante. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.